Hoje eu vou mostrar para vocês eu montando pela primeira vez um vaso de plantas aqui na minha casa. Faz um pouco mais de 6 meses que eu me mudei e aos poucos a gente está decorando o nosso apartamento. E eu senti falta de um verde aqui na varanda. Eu vi no Instagram algumas pessoas montando o seu próprio vaso e eu não achei tão difícil. Então eu pesquisei e comprei as coisinhas para montar ele aqui hoje. O antigo morador deixou esse enfeite, que é um porta-vasos, e aí eu vou utilizar ele também. Eu quero estar aqui na sala e ver um pouco de verde aqui na minha varanda, e eu acho que isso vai deixar o lar um pouco mais aconchegante. Eu quis deixar também as crianças participarem desse processo, que é divertido montar vaso, né, dentro do que elas conseguem ajudar. Eu pesquisei um pouco sobre a planta que eu poderia deixar aqui na varanda e que não precisasse de muito cuidado, visto que eu tenho uma rotina muito corrida e eu não gostaria de falhar nesse cuidado com as plantas que eu fosse colocar aqui. Então eu escolhi, de acordo com a recomendação do ChatGPT, uma planta que não necessitasse que eu colocasse água todo dia e que ela gostasse de um ambiente que batesse um pouco de sol, mas não muito. Com isso, eu acabei escolhendo o lírio da paz. Essa parte da montagem do vaso é bem legal, né? Porque as crianças podem participar e às vezes a gente acha que é algo tão complicado, mas é um processo manual, né? Que você consegue fazer, sair um pouco da rotina, esvaziar um pouco a mente nesse processo e também incluir as crianças. Eu comprei esse vaso na Shopee e eu vou deixar o link aqui no vídeo. Esse aqui é o antes e depois vocês vão ver como vai dar já um charme, né, e um aconchego para esse cantinho depois que ficar pronto. Eu escolhi essas plantinhas que se chama tostão, que, né, fala que atrai dinheiro. O ideal é você receber essa planta de presente, né, ou você dar para alguém. Mas aí eu comprei para mim mesma e eu vou colocar elas lá naquele suporte de plantas que tem na varanda. Aqui nesse cantinho, eu tô pensando em colocar algum banquinho, alguma mesinha e banquinho, aqui o espaço é muito pequeno, não sei como que poderia ornar de um jeito bem confortável e aconchegante, mas eu tô pesquisando já algumas coisinhas. Então, a Cobase também tem a parte de jardinagem, então a gente comprou tudo por lá mesmo. Então, eu vi tanto em alguns vídeos quanto no ChatGPT qual era o passo a passo para montar o vaso. Então, eu passei para o ChatGPT qual era o tamanho do vaso que eu comprei e aí ele já me passou mais ou menos, aproximadamente, a quantidade de terra, de argila, de manta que eu precisaria comprar para poder montar o vaso. Então, resumidamente, o primeiro passo é você colocar argila no fundo do vaso, depois uma camada de manta, depois uma parte da terra, aí você vai colocar a muda da planta, vai cobrir com o restante da terra e por cima você pode colocar
as pedrinhas decorativas ou casca de árvore, aí é da sua escolha. Como é minha primeira vez, eu fui fazendo com calma, fui tentando, as crianças participaram um pouco e, conforme eu falei anteriormente, o gostoso é isso, é esse processo de se distrair, né, montando o vaso. E as plantas, elas têm uma energia tão gostosa depois que você prepara tudo, monta tudo e vê o resultado final, e até o processo de cuidar, eu acho muito terapêutico, então é bem prazeroso. Então, nesse primeiro processo, eu coloquei a argila no fundo e agora eu vou colocar a manta de drenagem. Porém, quando eu dobrei, eu achei que ficou muito grossa, dobrada em duas partes. Então, eu vou recortar um pedaço para ficar um pouco mais fino e não ficar tão dobrado. Então agora é o momento de colocar a terra. Uma sugestão que eu vi em um vídeo que eu assisti é que você tem que ter mais ou menos uma noção do tamanho da muda, porque você vai colocar a terra e aí depois você vai colocar a muda e vai colocar o restante da terra para nivelar, né, o que sobrar de espaço, e depois você vai colocar as pedrinhas para decorar. Você tem que ter uma noção do tamanho da muda para que ela não fique nem muito para cima, para fora do vaso, e nem muito embaixo, para a planta não ficar muito funda no vaso. Eu tentei colocar a muda várias vezes no vaso para ver se estava ficando numa altura boa ou não. Eu fiquei com medo de deixar a muda muito para baixo e eu fiquei tentando deixar bastante terra para ela ficar para cima. Porém, conforme eu fui completando de terra, eu vi que ela ficou muito alta, então eu tive que tirar um pouco de terra e para deixar um pouco mais de espaço para ela ficar um pouquinho mais pro fundo, para ela ficar um pouquinho mais funda. Aí agora ela ficou numa altura boa e eu fui completando a terra e aí foi dando certo.
Eu acabei não registrando, colocando as pedrinhas, mas é só colocar as pedrinhas por cima do vaso. E é assim que ficou, gente. Olha que lindo. Eu estava sentindo falta de algo a mais aqui na varanda e o verde traz uma leveza, né, um conforto no ambiente. E o visual ficou muito mais aconchegante olhando aqui no sofá da sala.